Fala pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre ETFs. E eu tô aqui com um convidado super especial, Will Castro Alves, nosso estrategista-chefe. Will, bem-vindo! Obrigado, Juliana. É bom estar aqui. Um papo bom sobre ETF. Tem bastante coisa pra gente falar. Bom, pessoal, os ETFs eles têm se tornado investimentos extremamente acessíveis para o investidor, né? Muita gente gosta de investir através de ETFs. Os ETFs eles foram, inclusive, criados na década de 90, né, Will? Em 1993, a gente tem o primeiro ETF da forma como a gente conhece hoje, que foi o SPY, lá nos Estados Unidos. Então, vamos direto ao ponto aqui, né? Primeiro, o que é um ETF, né? O Exchange Traded Fund. Conta pra gente, Will. Exato. Acho que a melhor forma de entender o que é um ETF, eu sempre uso esse exemplo e ele sempre funcionou bem. Vamos ver se funciona também. É tipo aquele pacotinho de maçãs da Turma da Mônica, né? Você pode ir lá e escolher maçãs à parte, né? Essa aqui tá melhor, aquela ali ou aquela outra e fazer o teu próprio pacote. Ou se você não quiser escolher, você não conhece muito, não entende muito de maçã, você vai lá e pega um pacotinho aquele da Turma da Mônica sem fazer propaganda e você tem maçã, você vai colocar maçãs no teu carrinho. O ETF é a mesma coisa, né? Ele surge, conforme tu falou, uma inovação de 30 anos, mas ainda bem novo, né? 30 anos é bem novo, né? E de lá para cá vem numa ramp-up, ou seja, vem crescendo bastante o volume alocado em ETFs, as quantidades de ETFs, que nada mais é do que um fundo que ele tem suas cotas negociadas na Bolsa Americana e que te permite uma exposição. Você não quer escolher quais ações você quer se expor, você simplesmente compra um pacotinho de ações, né? Eu quero ações, por exemplo, do setor elétrico ou do setor de tecnologia, ou não sei nem qual setor, eu quero simplesmente ter alguma exposição à Bolsa Americana. Tu usou o exemplo do SPY, que foi o primeiro ETF que surgiu, referenciando essencialmente ao índice S&P 500, o índice da Bolsa Americana, ou seja, ele replicando esse principal índice da Bolsa Americana. Legal, uma forma então de montar uma carteira já bem diversificada, né? Você não precisa ficar escolhendo ativo por ativo, você já tem uma grande diversificação dentro de um investimento só. Exato. Perfeito. E os ETFs eles eram muito conhecidos como fundos de índice, né? Inclusive aqui no Brasil, todos os nossos ETFs eles são fundos de índice, né? Com gestão passiva. Como é que funciona nos Estados Unidos, né? Lá você tem a gestão passiva e a gestão ativa. Conta um pouquinho sobre isso, sobre essa diferença, né, entre os ETFs. Claro. Nesse processo de evolução natural, né, dos ETFs, o que aconteceu? No primeiro momento, ele simplesmente replicava determinados índices. Ou o índice S&P 500, ou um índice de small caps, daqui a pouco o índice de algum setor específico, daqui a pouco algum índice de algum fator, como value, growth. E aí a gente começou, a partir dessa evolução, também numa diversificação geográfica, né? O investidor americano, ou que investe através do mercado americano, pensou, poxa, eu queria ter uma exposição, por exemplo, à Bolsa Mexicana ou à Bolsa de Taiwan. Por que não replicar o índice desses países através de um ETF nos Estados Unidos? E assim foi tendo a diversificação. E nesse processo a gente chegou num negócio que chama gestão ativa, né? O que é gestão ativa? Gestão ativa é quando você tem uma figura de um gestor, um investidor profissional, uma empresa que faz a gestão desse patrimônio, daqueles recursos que estão alocados ali. E essa gestão é que vai definir, vai decidir quais as maçãs ou eventualmente laranjas que vão colocar dentro dessa cesta. Diferente de um fundo índice, no qual você diz basicamente o seguinte, olha, não, esse fundo ele só vai ter laranjas, e aí vão ser composto somente de laranjas, ou esse vai ser só de maçãs, né? Ou seja, somente ações do setor elétrico, ou somente ações que sigam aquele determinado índice. Na gestão ativa não, você tem um gestor por trás dizendo, olha, eu acho que esse setor não está muito bom, eu vou colocar um pouco desse setor na minha carteira, seguindo algum determinado tipo de estratégia, pode ser value, pode ser growth, pode ser exposição ao mercado americano, pode ser mercado global, mas com uma figura por trás, uma pessoa, uma gestora definindo quais são os ativos que vão estar ali naquele ETF específico. Então, na gestão passiva, né, que a gente está buscando acompanhar um índice, significa que se o índice, por exemplo, num dia subir 2%, a tendência desse meu ETF é que ele suba também 2%. Se o índice cair 1%, né, o ETF cai 1%. Já na gestão ativa, a ideia é que o gestor ele busque superar o mercado, né? Então é para isso que existe esse trabalho de escolha de ações específicas, porque se eu quiser só acompanhar o mercado, eu tenho o ETF de gestão passiva.
Se eu quiser tentar bater o mercado, não significa que vai conseguir, né? Verdade. Eu vou para um fundo de gestão ativa. Perfeito, é isso aí. Quem faz a gestão desses ETFs? Quem fica responsável por escolher ou por comprar os ativos para acompanhar o índice? Legal, hoje a gente tem uma miríade, né, de gestoras, obviamente que são algumas gigantescas, as maiores gestoras do mundo são americanas. Então você tem gestoras hoje que, como BlackRock, Vanguard, Invesco, GlobalX, você tem diversas, só para citar algumas, tá, gente? Tem um número bastante grande mesmo, JP Morgan, que é crescendo bastante no universo de ETFs. Como foi um mercado que se expandiu muito, se desenvolveu muito nos últimos 30 anos, né? Eu diria que a BlackRock foi uma das primeiras a trabalhar mais com isso e depois as outras vieram, né, entendendo que, poxa, existe um espaço nesse mercado e crescendo. Então, essencialmente, né, são grandes gestoras que oferecem esse serviço, né, de você ter, seja um fundo de índice, seja um fundo com uma gestão mais ativa, para assim, oferecer essa vantagem para os clientes, que uma das principais vantagens é essa de você não ter que necessariamente escolher, fazer o picking específico de qual ativo, se expor a determinados vetores ou fatores e conseguir montar uma carteira bem diversificada, com um pool ali de 5 ou 10 ativos. O ETF você consegue uma carteira muito diversificada até nas classes de ativos, entre renda fixa, renda variável, eventualmente commodities e por aí vai. Legal, eu ia te perguntar agora, inclusive, né, dos principais tipos de ETFs, mas acho que vale até reforçar o tamanho do mercado de ETFs nos Estados Unidos, né? Então a gente está falando de mais de 3 mil ETFs disponíveis, num valor de mercado de mais ou menos 7 trilhões de dólares. Me corrija se eu estiver errada, mas a última informação que eu tenho é essa. É um mercado muito grande. É difícil até de traquear, exatamente. Você pegar a escadinha, é uma escadinha, assim, né? A quantidade de ativos alocados sob gestão em ETFs nesses últimos 30 anos, de fato, só foi uma indústria que cresceu bastante. Também com um espectro muito grande de tipos de ativos. Ele começa essencialmente em ações e depois ele começa a variar também em ETFs de renda fixa, ETFs atrelados a commodities. Hoje em dia você tem ETFs que apostam, e aí obviamente com uma maior parcela de risco, maior fator de risco, que apostam na queda do mercado ou eventualmente querem se beneficiar de uma alta do mercado, mas alavancado 2 ou 3 vezes, enfim, com elevado risco, obviamente. Você tem ETFs globais que se permitem uma exposição a ações globais e não somente de uma determinada geografia. ETFs de temas é uma coisa que cresceu muito, né? Você começa a ter alguns temas que surgem no mercado, como robótica, inteligência artificial, biotecnologia. Isso tudo, existe toda uma gama de estudos que fala assim qual que é a vantagem ou a ideia de você investir em temas e não especificamente em setores, por exemplo, ou em índices. Então hoje é um universo bem grande mesmo, que a Ju comentou, 3 mil ativos, se a gente botar pensar que você precisa ali de uns 5 ou 10 para montar uma carteira, né? Você tem um aquário gigante com 3 mil, né, para escolher. Então, basicamente, dá para montar uma carteira extremamente diversificada só através de ETFs. Dá, sem dúvida. Pode parecer um pouco até sofisticado demais para muitos investidores, mas você consegue montar uma carteira, eu falo sempre com a cabeça de hedge fund, né? Aquela cabeça de um cara que pode investir em qualquer coisa, em qualquer lugar do mundo, né? Desde uma tese específica de tecnologias renováveis até a bolsa de Taiwan ou eventualmente um ETF de renda fixa e sem perder a simplicidade. Porque, na verdade, quando eu falo dessa sofisticação, óbvio, né, você está falando em investir em fatores bem diferentes, mas no final do dia você está comprando um ativo e carregando na tua carteira. Da mesma forma que você tem uma ação, eventualmente, ou um bond, ou um fundo de renda fixa, você pode ter um ETF ali, que aquele ETF sozinho, ele repercute, eventualmente, esse fator que eu falei. Perfeito, Will. E você falou ali, né, dos tipos de ETFs, e eu queria puxar aqui um pouquinho para falar de ETF de renda fixa, né? Eu acho que dado o cenário atual, né, muita gente buscando renda fixa, até se você quiser dar um pouquinho desse contexto de mercado e por que a renda fixa ela é tão relevante nesse momento, acho que é válido, e aí trazer justamente para a questão do ETF, que dá para investir em renda fixa nos Estados Unidos, né, através dos ETFs. Então, explora um pouquinho essa parte. Sem dúvida, a gente tem, pós-pandemia, né, a gente viu o mundo, você teve uma injeção de volumes financeiros muito grande, né, que gerou uma inflação, né, como um efeito colateral. A gente saiu da crise, a gente saiu de uma crise muito forte, né, na pandemia, e só que a gente acabou com uma inflação com um efeito colateral. E aí, consequentemente, todos os bancos centrais do mundo começaram a elevar os juros, né?
E nos Estados Unidos fazia muito tempo que você não tinha juros tão altos, né? A gente tem que voltar lá para agosto de 2007, quando você tinha uma taxa de juros próxima à que a gente tem hoje, em agosto de 2023. Então, para quem quer investir em renda fixa, né, de fato, quando você olha para os últimos 10, 15 anos, a renda fixa nos Estados Unidos ela não oferecia retornos muito interessantes, especialmente a gente que está acostumado com a taxas de retorno no Brasil bastante elevadas, né? Mas esse cenário mudou, né? Então, hoje você tem uma taxa de juros bastante elevada, historicamente, e que atrai a atenção de muitos investidores. Até porque, né, parcelas de renda fixa elas sempre fizeram sentido, faz parte de você montar uma carteira diversificada. Você não vai colocar tudo somente em ações, né, que é um ativo são ativos mais voláteis, mais arriscados, ou mesmo em fundos que investem em ações. Normalmente você faz um balanço ali com uma parcela de renda fixa na tua carteira. Então, assim, houve um volume muito grande de recursos sendo investidos nesses ETFs, buscando, né, através dos ETFs, uma exposição à renda fixa, porque, de novo, a gente vive hoje uma das maiores taxas de juros dos últimos anos. Muita gente aposta que não vai ficar para sempre assim, né, porque você olha para o passado recente e as taxas estavam mais próximas a 0, a 1, a 2 do que 4, 5 ou 6. Então, muita gente entende que esse é um momento interessante, a gente entende que, de fato, esse é um momento, especialmente para o investidor brasileiro, que é mais conservador, que tem uma certa aversão a risco, eventualmente buscar começar o investimento internacional através de um investimento em renda fixa e aproveitando exatamente dessas taxas, né? Perfeito, Will. E aí, acho que ainda nesse ponto de renda fixa, né? Óbvio que a gente pode fazer isso via ETFs, mas a gente também pode acessar os bondes diretamente, né? Você tem a opção dos CDs, que são certificados de depósito, muito similares aos nossos CDBs aqui. E tem os mutual funds, né? Os fundos de investimento também, que essas gestoras também fazem essa gestão. Então, vamos falar um pouquinho dessa diferença dos ETFs para os mutual funds, né? Os dois são fundos de investimento, mas eles têm características um pouquinho diferentes, né? O que o investidor ele precisa olhar quando ele vai querer comparar um ETF com um mutual fund, por exemplo? Exato. Bom, os ETFs eles ganharam muito espaço, né, no mercado porque eles ofereceram uma solução mais barata, né? Em que sentido mais barata? Quando você compra um fundo, né, você tem uma taxa de administração. Você paga alguém para fazer a administração daqueles recursos. As taxas de administração de um ETF elas são consideravelmente menores do que dos mutual funds. E essencialmente por conta de escala e volume financeiro, os ETFs conseguiram reduzir ainda mais essas taxas. Então hoje as taxas são bem baixas, né? Comparativamente, menos da metade em termos de taxas de administração que acabam impactando aquele patrimônio que está alocado ali, seja no ETF ou seja no mutual fund. E uma outra vantagem, obviamente, são os mínimos de investimento muito menores, né? Não tem mínimo de investimento praticamente num ETF, você consegue comprar qualquer valor. E aí, para quem pensa em fazer aportes regulares e uma manutenção ou mesmo rebalanceamento de carteiras, às vezes é mais fácil através de um ETF. Ele provê também muita liquidez, da mesma forma que os mutual funds provêm também uma liquidez, assunto que a gente oferece na Avenue. A diferença só é que o ETF você consegue negociar isso numa bolsa de valores a qualquer horário, enfim, você tem essa maior liberdade. Os ETFs também, eles, para quem busca renda, muitos deles pagam dividendos de forma bem regular, então para quem busca ter uma renda mensal em dólar, eles podem ser uma alternativa. Então eu diria que essas são as principais vantagens para os mutual funds, né? Da mesma forma que os mutual funds também têm as suas vantagens, né? Também têm a sua atratividade, talvez muito mais atrelada à questão de uma gestão mais ativa, mais próxima, para se aproveitar de oportunidades do mercado, do que um ETF que tradicionalmente, ou grande parte dos ETFs, acabam replicando determinados índices ou estratégias sem uma gestão mais ativa, ainda que tenha, conforme a gente já falou, alguns de gestão ativa, né? Perfeito. Quando você fala que os ETFs eles não têm mínimo de investimento, eu acho que é legal trazer esse ponto, porque ele é um ativo negociado em bolsa, né? Ele tem lá as cotas, mas no mercado americano não existe lote padrão e você pode fracionar em até 4 casas decimais, né, os ativos. Então é por isso que, assim, hoje na Avenue, com uma ordem de $5, você consegue fazer um investimento em um ETF, numa ação, justamente por conta desse mercado fracionário. Perfeito. Né? E como então que o investidor brasileiro faz para investir em ETF nos Estados Unidos? Bom, eu diria que aí abrindo a conta na Avenue é muito simples, muito fácil. Uma vez a conta aberta, é tal qual você comprar qualquer ativo, né, qualquer uma ação, enfim, um fundo imobiliário. Da mesma forma, você pode comprar
um ETF. O nosso time de análise e estratégia, a gente prepara relatórios para ajudar, né, o investidor nessa jornada global. Então a gente tem uma carteira recomendada de ETFs com pesos determinados para os nossos clientes, sabendo qual que é o perfil de risco do investidor, a gente consegue dizer, né, para você o quanto eventualmente alocar em uma parcela mais conservadora de renda fixa, através de ETFs ou mesmo em renda variável. E aí a gente faz uma seleção, a gente tem todo um time de estratégia, a gente tem vários parâmetros que a gente usa para selecionar quais seriam os melhores ETFs, sempre olhando uma relação risco-retorno, olhando para aquilo que aconteceu no passado. E além disso, né, obviamente, se o investidor, eu não quero essencialmente uma carteira recomendada especificamente, ou eu quero simplesmente escolher alguns ETFs, também a gente tem um relatório chamado Seleção Avenue, que oferece algumas ideias de investimento, e aí lá dentro dessas ideias tem vários ETFs, tanto para ações quanto para renda fixa. Perfeito, Will. Então, para ajudar o investidor, né, a selecionar, a escolher quais ETFs investir, a gente tem os nossos relatórios que ficam dentro da área logada, né? É importante ressaltar, tanto pelo aplicativo quanto pela web, vocês acessam esses relatórios, né, chamados de Seleção Avenue, e isso vai ajudar com certeza vocês, né, a filtrar um mercado de mais de 3.000 opções. Exatamente. Que realmente, né, é muito difícil selecionar. Então temos um time de especialistas ajudando você nesse aspecto. Para a gente fechar, Will, acho que vale trazer um pouquinho assim de tributação. Acho que nessa parte eu posso contribuir bastante aqui, né? Então, poxa, legal, faz total sentido a gente, né, ter a carteira internacional. Acho que todo mundo já está cansado de saber disso, da importância de se investir fora, né? Seja via ETFs, via fundos, mas falando especificamente de tributação, né, a gente precisa olhar para ganho de capital. Então, toda vez que eu faço uma venda, né, de qualquer ativo que eu tenho no exterior, eu preciso recolher esse imposto aqui no Brasil, tá? Então é importante ressaltar que, como residente fiscal no Brasil, toda obrigação tributária é aqui, não precisa declarar nenhum imposto nos Estados Unidos, né? Não precisa declarar IR lá, tudo aqui. Então teve ganho de capital, tem que recolher esse imposto via DARF. Tem até o último dia útil do mês subsequente para efetuar esse pagamento, a tabelinha do GCAP, né? Então até 5 milhões de reais de ganho de capital, 15% de imposto. É importante ressaltar que essas são as regras vigentes hoje, tá? Então, tudo que a gente está falando aqui é válido para a data de hoje. Então, ganho de capital, né? Faz esse recolhimento via DARF. Tributação sobre dividendos, como é que funciona? Né? Então, para a grande maioria dos ETFs, né, de ativos americanos, existe uma tributação na fonte já de 30%. Então, você tem, por exemplo, $100 para receber. Vão cair $70 líquidos na sua conta, porque 30 ficam retidos. Para efeitos de Brasil, né, qual que é a implicação? O Brasil ele cobra imposto sobre dividendos recebidos do exterior na alíquota progressiva de IR, que vai de 0 a 27,5%. Uma vez que você já teve essa tributação na fonte de 30 e é maior do que os 27,5% aqui no Brasil, né, existe um acordo de reciprocidade entre os países, então você não precisa recolher mais nada no Brasil. Você só precisa informar a Receita Federal Brasileira desses dividendos recebidos, tá? Então, é importante saber disso. Enfim, acho que nesse Já ponto... foi Não, ajuda a aula nesse sentido, ela sabe tudo. Para mais informações, inclusive, a gente tem outros vídeos aqui sobre tributação. Então, para falar de herança, né, imposto sobre herança nos Estados Unidos, como que funciona, é só vocês acessarem esses outros vídeos, tá, pessoal? Que foi mais para passar por cima mesmo. Will, mais alguma consideração final aqui que você acha que vale a pena comentar sobre os ETFs? Se você queira deixar alguma mensagem aqui para o pessoal? Não, legal. Acho sempre importante o investidor, eu sempre bato muito na tecla que o investidor tem que investir naquilo que ele conhece, né, e entender. E o universo de ETFs ele é muito amplo, às vezes pode seduzir muitas pessoas com algum tema, com alguma ideia. Poxa, que interessante isso, né? A gente viu diversos, que a gente chama de buzz, né, no mercado, né? Aquele burburinho, só se fala de metaverso, só se fala de investimento em cannabis, só se fala de investimento em urânio, só se fala... E as pessoas saem investindo em alguns ETFs sem entender, né? E eu acho que é super importante, e por isso a gente provê também esses relatórios, essas seleções Avenue, porque aí a gente acompanha aqueles ETFs, a gente sabe do que consiste, né, a carteira daquele ETF. Então eu sempre chamo a atenção, quando você for investir em ETFs, buscar entender, né, ou seja, qual que é a taxa de administração desse ETF, existe algum ETF mais barato ou não do que esse, qual que é a carteira que compõe esse ETF, ele fala que investe nesse tema, mas quais são as ações que compõem aquele tema, ou quais são os títulos que compõem aquele tema?
E cada ETF ele tem uma homepage, né? Tem sua própria página dentro de cada gestora. Isso por regulação ele tem que informar se paga dividendos, as rentabilidades dos últimos 5 e 10 anos, se não me falha a memória. Então você tem bastante informação sobre os ETFs. Então é importante buscar investir naquilo que você conhece. Pô, legal, Will, muito bacana. Eu esqueci de falar uma informação super importante aqui com relação à tributação, né? Então, para o cliente Avenue, ele tem acesso a relatórios auxiliares para efeitos de imposto de renda no Brasil. Somos uma corretora americana, só que feita por brasileiros para brasileiros. Então, os relatórios são todos em português, né? É muito fácil de encontrar as informações. Isso vai ajudar vocês na hora de informar e fazer toda a declaração de IR no Brasil. Bom, pessoal, antes da gente terminar, eu quero pedir para vocês já deixarem aqui sugestões, dúvidas, né, sobre outros temas, porque a gente vai contar com a presença do Will em outros vídeos, então já fica aqui o Will, convite para você, toda vez que vier para São Paulo, dar uma passadinha aqui no nosso estúdio para a gente, né, gravar conteúdos, porque eu sei que o pessoal tem muita dúvida, tem muito tema legal para a gente abordar. Então, gente, vocês que estão assistindo, deixem aí nos comentários sugestões de temas, dúvidas que vocês tenham pra gente abordar em outros vídeos. Inclusive, o Will também faz lives, né, Will, mensais aqui, então conta um pouquinho pra gente dessas lives, pro pessoal que ainda não assistiu, começar a assistir, porque são lives riquíssimas em conteúdo. Exato. Nessa ideia de ajudar realmente o investidor nessa jornada global, a gente faz lives, primeiro para falar de cenário macro, saber o que está acontecendo com os Estados Unidos. Então, uma vez por mês eu paro, converso, a gente faz essa live aqui no canal do YouTube da Avenue, completamente aberto para todo e qualquer cliente, ou mesmo quem não seja cliente e queira conhecer um pouco da Avenue. E além disso, também faço uma live para falar só sobre o relatório chamado Seleção Avenue, dessas ideias de investimento que a gente comentou aqui, para falar um pouco de ações, fundos imobiliários e também de todos esses ETFs. Então, todos vocês convidados, sempre no início do mês, tá? Então, te inscreve no canal para ficar ligado e receber, né, esse alerta de quando a gente tem alguma live. E é sempre um prazer, sempre muito legal interagir com as pessoas e entender as suas dúvidas, responder e ajudar nessa jornada como investidor global. Perfeito, é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, já deixa o seu like aqui também. E a gente se vê numa próxima. Muito obrigada. Obrigada, Will. Obrigado, Ju. Tchau, tchau.